O amor à modalidade do tênis passou de pai para filho e o ex-atleta profissional Ralph Lauter Jung Jr., que aprendeu os primeiros passos com o pai, agora passa as técnicas para as próximas gerações de tenistas. Então, eu comecei a jogar tênis pequenininho, né? Com 5 anos. Meu pai é professor de tênis, minha mãe também. E desde então venho praticando o tênis como esporte, né? Aí, com competição, desde os 7 aos 17 anos, me tornei tenista profissional. Não tive muito sucesso como tenista profissional, pois é um esporte muito difícil, né? Tentei vários torneios internacionais, aí, mas não consegui. Acabei desistindo. E aí me dediquei a ser professor, né? Fiz uma faculdade de Educação Física e vários cursos nacionais e internacionais. Ralph Jr. lembra que o pai foi o primeiro professor de tênis do tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten. Se vocês lerem o livro do Guga, o Guga tem um livro, né? Vocês vão ver que o primeiro professor do Guga foi o meu pai, Sr. Ralph Lauter Jung, foi o primeiro treinador dele. E eu tive a honra de ser criado ao lado do Guga. A gente andava de Fusquinha, antes dele ser campeão mundial, ia para os treinos de Fusca e treinava horas e horas junto, até que ele se tornou um grande campeão e uma grande pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa, um homem de caráter especial, né? Para ser tenista tem que ser uma pessoa especial mesmo. E uma modalidade de alta competição, como é o tênis, o atleta precisa ter um comprometimento ainda maior. E aí o Ralph reconhece que o conterrâneo fez a diferença. O Guga era um menino que a história é a seguinte: a gente treinava 4 horas todos os dias. Quando terminava o treino, a gente ia para a piscina e o Guga ficava mais 2 horas na quadra. A gente, ô Guga, vamos para a piscina. Aí ele, não, eu vou treinar mais. Então o Guga é aquele cara que ele sempre fez algo a mais. Então, para ser um campeão em qualquer coisa na vida, eu acho, você tem que fazer um pouco a mais que os outros, né? E isso que aconteceu com o Guga. Além da determinação dele, da força de vontade e de ser uma pessoa muito especial, que eu acho que, na minha opinião, além de todos esses atributos que ele tem, Deus também iluminou ele. E como o esporte não tem fronteiras, a pergunta é: como Pontes Lacerda surgiu na história de Ralph Lauter Jung Jr.? Pontes Lacerda apareceu na minha vida há 5 anos atrás, quando eu era campeão mato-grossense de tênis. Eu era professor da Associação do Ministério Público de Cuiabá, né, lá dos promotores. E vim dar aula para um promotor aqui em Lacerda, o Dr. Augusto, né? Vim dar um curso para ele. E aí conheci a cidade, me agradou bastante, pessoal bacana, mas isso há 5 anos atrás. Aí, esse mês passado, tive um contato com o Dr. Marcos e o Ronaldo da Esportiva, e eles me convidaram para vir dar aula de tênis aqui e eu aceitei o desafio. Para ele, o desafio é grande: oferecer as aulas de formação de futuros tenistas aqui em Pontes Lacerda. Primeiramente é vir até o Cantão Clube, né? E se dirigir à secretaria do clube, dizer que quer fazer uma aula de tênis experimental, não tem custo nenhum, a primeira aula é gratuita, né? E aí então a pessoa se agradando do esporte, o professor vai indicar o material, quantas vezes por semana, os valores, né? Também temos projetos futuros aí de escolinha de tênis para criança carente, aqueles que não podem pagar, né? O professor chegou na cidade faz pouco tempo, mas as ideias e as vontades são muito grandes. É possível? É possível, é possível. É só querer. Quem esteve batendo uma bola com o Ralph Jr. foi o empresário Ronaldo Montilha. Ele destacou a importância de aprender a modalidade com um profissional. Jogo tênis já há aproximadamente 4 anos, né? E a gente nunca teve oportunidade aqui de fazer aula, de aprender da maneira correta, né? Porque o tênis é um esporte muito difícil. Então a gente aprende só assistindo e na verdade não é da melhor forma. Então agora a gente tem a oportunidade, ter um professor de alto nível, né, ex-atleta, né, ele vai ensinar a gente a jogar o tênis da maneira correta. E o esporte é um esporte muito bom de se praticar, um esporte que ensina muito como cidadão, né? Eu costumo falar que o tênis é um esporte que transforma as pessoas. Então a gente pede para que as pessoas que têm curiosidade, que venham assistir, traga a família, traga os filhos, para poder aprender, porque é um esporte muito bom e tem crescido muito no Brasil e no mundo. Na quadra, o principal adversário é o próprio atleta, ou seja, você tem que superar os seus limites?
Exatamente, é um jogo de muita concentração, você precisa estar muito bem concentrado fisicamente também, né? E só depende de você, então não tem ninguém para te atrapalhar. Se você errar, vai ser culpa sua. Ainda tenho que aprender ainda? Tenho que aprender bastante, tenho que aprender bastante. Agora eu vou aprender da maneira certa, né? Com o professor Ralph aí, vai ser melhor.